Olá, colaboradores e colaboradoras do INEC. Bem-vindos ao podcast Jornada de Diversidade, Equidade e Inclusão. Hoje a gente vai estar dando início a essa trilha, do qual a gente vai percorrer diversos temas. E hoje, para a gente dar esse pontapé inicial, vamos falar sobre o valor da diversidade. Então, antes de mais nada, quero me apresentar. Sou Rafael, CEO da Avali Consultoria, que hoje é uma empresa de sustentabilidade e gestão empresarial. Também quero fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelo preto, barba preta também, com alguns fios grisalhos. Estou aqui no podcast com uma mesa, com mais 2 convidados. Temos uma TV, que ela está bem grande aqui no centro da tela, que tem a logo do Comitê de Diversidade e Inclusão do INEC, toda a identidade visual deles. Estou com a camisa verde clara, com óculos azul escuro, um óculos de grau, e espero que esse momento ele seja muito rico para você que está aí e para nós que estamos aqui. Então, quero agora passar a palavra aqui para os meus convidados, que vão nos ajudar nesse momento também. André Aquino, que faz parte da Avali Consultoria, e para Daniela Campelo, que também faz parte da Avali como nossa consultora parceira. Obrigado, Rafa. Prazer. Então, pessoal, muitos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a todos e todas. É um prazer estar aqui, né? Então, muito interessante iniciar nessa conversa, nesse momento. Então, também gostaria de me apresentar. Então, sou um homem branco, também estou usando um óculos azul, só que quadrado, tenho cabelo cacheado, curto, estou usando uma camisa rosa salmão, deixa eu ver o que mais, eu acho que é isso, né? Então, sou também um dos consultores da Avali Consultoria, então, prazer estar aqui, tá bom? Então, vai ser ótima essa conversa. Prazer também, Dani, estar aqui com você. Vai ser muito bom. Oi, já vi que o André me chamou de Dani, né? Porque é para todo mundo me chamar assim mais fácil, né? Mas eu sou Daniela, mas pode chamar de Dani. Sou psicóloga clínica, analista do comportamento e também tenho um MBA em psicologia organizacional. Para me descrever, né? Eu sou uma mulher branca, de cabelo cacheado, longo. Tô com uma blusa marrom claro. Também estou de óculos, um óculos preto com transparente, e é isso. Também estou muito animada para bater esse papo aqui. Acho que hoje eu vim na posição desconfortável falar da parte ruim, né? Mas prometo fazer isso de uma forma positiva. Eu acho que você vai falar de muita coisa boa também, viu? Mas, André e Dani, muito bom ter vocês aqui com a gente. Para a gente começar esse bate-papo, eu queria me direcionar também aos colaboradores e colaboradoras do INEC. A gente vai trazer esse primeiro momento como um nivelamento conceitual sobre o tema. O valor da diversidade, por trás de tudo isso, a gente vai trazer conceitos, curiosidades, alguns benefícios, os principais desafios, como a Dani mencionou, que é esse lado ruim, mas que é importante também a gente discutir. E lembrando que nos próximos episódios, a gente vai ter um caráter maior de aprofundamento. Então a gente quer aqui trazer um conceito propositivo desse tema para você e para que você consiga, nos próximos episódios, aprofundar esse entendimento e essa partilha que não só o André e a Dani, mas todos os nossos outros especialistas e especialistas vão estar conosco aqui, né? Vai passar muita gente boa nesse momento. Mas eu queria começar tratando do próprio conceito da diversidade. Hoje, né, em um mundo globalizado, internet, fake news também, a gente consegue entender que existem diversas questões relacionadas a esse tema. Muitas vezes causando até com que esse tema ele seja um pouco sensível. Então, para isso é importante a gente tentar desmitificar alguns pontos e trazer o conceito de cada um deles, tá? E aí eu peço a contribuição de vocês também. Começando sobre diversidade. Diversidade nada mais é do que um conjunto de características que nos tornam únicos. Então, a primeira conclusão que a gente tem é que ninguém é igual. Todo mundo é diferente. Tem aquela velha frase, somos todos iguais, né? Mas, na verdade, eu acho que a gente tem que começar daqui, desmitificar esse ponto. Todos nós somos diferentes, a gente tem características que nos tornam único e isso que é o interessante da vida, isso é o que é o interessante das nossas relações sociais, é cada um ter realmente as suas características. E a inclusão? Qual é a diferença desse termo da diversidade para a inclusão? Se a diversidade é um fato,
A inclusão ela é uma ação. Ela é uma ação que vai contribuir para um ambiente diverso ser valorizado. A inclusão é você dar as mesmas oportunidades, é você garantir que aquelas pessoas e um grupo social se sinta à vontade, se sinta contemplado, que tenha uma boa comunicação, que as pessoas consigam evoluir, independente das suas características, que foi aquilo que a gente falou anteriormente, né? Que são os tipos de diversidade. E aí eu queria ouvir de vocês, antes da gente passar para outros conceitos, o que vocês consideram hoje sobre esses conceitos, essa relação entre a diversidade, entre a inclusão, os tipos de diversidade? Quando a gente fala também hoje de tipos de diversidade, tem um tipo que ele às vezes nem é tão colocado, que é a neurodiversidade. Então eu queria trazer para vocês, para a gente trabalhar em cima desse tema por enquanto. Dani, por favor, quer fazer as honras? Eu acho que quando o Rafa estava falando, a primeira coisa que eu pensei é que para mim já tem muito tempo que esse assunto é pauta, por ser psicóloga, né? Mas é porque é um ambiente totalmente tendencioso. A gente entra na faculdade, o primeiro ponto que a gente entende é que os seres humanos são diferentes. Então, eu acho que me familiarizei mais com essa pauta aí, né? Mas é isso, assim, eu acho que a grande diferença está em você entender que só saber sobre as pessoas serem diferentes não é praticar a inclusão. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente já começar daí. Entender que diversidade não é só entender que todo mundo é diferente. Boa. E André, entendendo que as pessoas são diferentes, é que a gente tem uma gama de tipos de diversidade, qual é aquela que tu considera que hoje às vezes é esquecida, que às vezes o pessoal fica, mas isso também é diversidade? Por que estão falando disso? Tem alguma aí na tua cabeça que fica um pouco assim na sombra? Você mencionou da neurodiversidade, eu diria que talvez essa, né? Então, quando a gente pensa, né, nós pensamos mais em gênero, né, raça, orientação sexual, identidade, que é fantástico. Eu fico muito feliz de hoje de ver que essa pauta está sendo discutida mais, né? Então, talvez 5 anos atrás, 10 anos atrás, principalmente, não se falava muito sobre diversidade, não tinham políticas tão claras, né? Então, é muito interessante, muito bom ver que a sociedade, né, está valorizando mais isso. Mas eu penso que talvez essa diversidade mais física, né, visível, seja aquela que está, né, que é mais clara na mente das pessoas, né? Então, a neurodiversidade, né, as diferentes formas, como a Dani mencionou, ela trabalha com isso, né, as diferentes formas de pensar e mentes, né, como cada pessoa é diferente também, né, neurologicamente falando, então isso é muito interessante. Mas ela é interessante ver que também está mudando, né? A gente vê aqueles crachazinhos, né, agora, para identificar, né, as pessoas com espectro autista, na verdade. Então, mas eu diria que é essa, né, que estamos caminhando mais ainda para, né, ter essa visibilidade. Muito bem, muito bem. E eu acredito que esse papo ele é tão rico que se a gente for parar para falar só do conceito é muita coisa, né? E existe uma conexão muito forte mesmo entre a diversidade e a inclusão. Todo mundo já ouviu aquela frase, né? Diversidade é chamar para o baile, inclusão é chamar para dançar. Então existe esse contexto, essa diferença também que é bem importante. Mas afinal, como que a gente pode também potencializar a inclusão? Já que a inclusão ela se torna um fator ali bem importante para a diversidade, mas existem outros pontos que tornam a inclusão um potencial de fato que agrega valor à diversidade. Porque existem umas pegadinhas por aí, né? Existe a segregação, existe a interação, a exclusão já está bem claro que não tem nada a ver com inclusão, mas em alguns ambientes, isso é importante para quem está fazendo parte do podcast, quem está ouvindo, que você consiga perceber a diferença de integração, de segregação para a verdadeira inclusão. Porque, por exemplo, se existe um grupo de pessoas que está em um ambiente, um grupo social, mas ele não consegue ali se comunicar da melhor forma, ele não consegue ter as mesmas oportunidades que as outras pessoas que estão ali naquele mesmo grupo social, isso não é uma inclusão, isso pode ser uma integração, onde as pessoas estão no mesmo ambiente, mas não conseguem interagir. Então isso é uma falsa inclusão, né? Então a gente tem que também ter essa ideia. E pior ainda quando a gente tem um ambiente que é um ambiente de segregação. É quando a gente tem grupos minoritários que estão ali só eles interagindo. Não conseguem nem sequer estar integrados ao grupo total, aquele grupo social. Então, a partir desses pontos, a gente pode ir refletindo e entendendo se hoje os nossos ambientes sociais eles são realmente inclusivos ou não.
E antes de falarmos de diversidade também, é importante entender se aquele ambiente que hoje nós nos colocamos, nós estamos ali no nosso dia a dia, se ele tem esse potencial de inclusão. Porque se a gente não tem esse potencial de inclusão em um ambiente, não adianta de nada eu falar de diversidade ali. Eu preciso ter um ambiente favorável, eu preciso entender de fato que esse ambiente está com esse pilar da inclusão, da equidade, da representatividade, para que a partir daí eu possa dar, né, esse valor de fato para a diversidade dentro do meu ambiente. Rafael, isso me lembra uma vez que eu vi uma figurinha que eu achei super interessante, que era tentando mostrar essa diferença, né, do que era a inclusão, do que era a equidade, que era como se fosse, né, pessoas que estavam querendo ver através de um muro, né, e tinham diferentes alturas. Aí eles mostravam como se a inclusão fosse colocar um caixote, né, para que elas conseguissem ver, só que por terem diferentes alturas, algumas conseguiam ver, né, através, e outras não. Ainda ficavam, né, o muro ainda ficava na frente. Aí quando mostrava essa questão da equidade, aí os caixotes já eram tamanhos diferentes que todos conseguiam ver, né, acima. Então essa imagem assim ficou, eu lembro que ficou muito clara para mim, né, essa diferença. Então é como se fosse para dar essas oportunidades, né, temos que também tratar de oportunidades diferentes para que seja o mais, né, equitativo possível, né? Então essa imagem assim, eu acho, caso o público não conheça, né, nunca tenha visto, é uma imagem, né, mental, né, que vocês conseguem talvez visualizar essa diferença, né? Então acho bem interessante. E aí que entra a equidade, né? Que é aquele senso de justiça, né? Aquela virtude onde você realmente trouxe um exemplo bem interessante. E você, como pai, eu posso dar um exemplo bem prático aqui também. Eu vou te convidar para um jantar lá em casa. Vamos imaginar que o teu filho já tem 2 anos. O que é que eu vou fazer na minha mesa de jantar? Eu vou botar 2 travesseirinhos ali para todo mundo ficar igual e conseguir comer tranquilamente. Então isso é equidade também, que é uma característica muito forte e potencializa a inclusão nesses ambientes sociais, né? Então muito importante quando a gente vê, né, esses conceitos que eles interagem entre si, eles se complementam e a gente não pode estar falando de um sem estar puxando o outro. Então, a gente falou aqui de diversidade, que é o termo que é o nosso fato hoje. Falamos que diversidade é um conjunto de características, mas o que faz valer a valorização dessa diversidade é a inclusão. A inclusão a gente já puxou aí para o fortalecimento dela com a equidade, com esses exemplos que o André trouxe também. Os tipos de diversidade também são muito fundamentais para que a gente fale desse contexto. A representatividade também é algo fundamental para que esse quebra-cabeça ele fique ali completo, né? Esse quebra-cabeça de conceitos. Diversidade, inclusão, equidade e, a partir daí, representatividade também é fundamental. E quando a gente fala de representatividade, eu não estou falando em dar voz a alguém, porque todo mundo tem voz. Quando eu falo de representatividade, eu estou falando de dar espaços às pessoas. Então, acho que isso também se torna um grande pilar desse conceito, porque sem a representatividade, essas pautas elas não conseguem avançar em lugar nenhum. Então, acredito que isso também faz parte dentro do nosso conceito. E para quem trabalha no INEC, vocês têm um comitê de diversidade, equidade e inclusão. Existe também uma metodologia de representatividade para avaliar a representatividade desse comitê. Então, todos esses pontos eles são importantes para que a gente trabalhe esse tema de uma maneira segura e consiga impactar não só no meu ambiente corporativo, mas tendo esse entendimento para que eu possa levar para fora, para o meu ambiente familiar, para o meu ambiente religioso, de lazer, todas essas questões que são fundamentais. Sim, eu inclusive lembrei do quanto que, para mim, assim, enquanto mulher, a representatividade foi uma mão na roda, né? Acaba causando ali um senso de possibilidade. Eu vejo que alguém semelhante a mim, ou que tem a mesma aparência que eu, a mesma diversidade que eu, e isso dá um senso de possibilidade, né? Poxa, eu acho que eu também posso, né? E é tão engraçado esse tipo de coisa, porque eu já passei por situações ruins. Eu disse que eu ia trazer um ponto de vista meio ruim, né? Mas eu lembro de uma experiência que eu tive em que eu estava dando consultoria na parte de gestão de pessoas. E aí o cliente, que era um homem, dono de uma loja e etc.,
estava eu e um outro consultor, que era homem, todas as coisas que ele perguntava, e esse meu parceiro, ele estava falando sobre gestão de projetos, e eu de pessoas. Tudo que ele ia perguntar ao dono desse estabelecimento, ele só perguntava para o meu parceiro. Chegou um momento que eu me irritei tanto que eu precisei mostrar o meu currículo. Sobre essa parte quem fala sou eu, né? E aí ele trouxe, eu nunca vi uma mulher nesse espaço, né? Então, por isso que é importante, inclusive, para desconstruir essa ideia de que pessoas diferentes podem estar em lugares que, teoricamente, a gente vê sempre as mesmas caras lá, né? Então, representatividade é muito importante por isso também. Peraí, calma, se aquela pessoa está ali, dá para ter esse tipo de pessoa ali, né? Essas pessoas com essa aparência, enfim, né? Aí eu acho que, para mim, é um dos principais pontos quando a gente fala de diversidade. Representatividade, para mim, é simbólico. E pode falar, André. Não, eu não sei porque hoje eu tô lembrando de charges, figurinhas, né? Uma outra de representatividade também que eu lembrei, né, era a importância também nos ambientes corporativos de trabalho, né? Eu lembrei justamente uma figurinha que era tipo um líder. Como é que perguntando, né, numa reunião, numa mesa como essa, como é que nós não estamos tendo ideias novas, né? E a figurinha era, tipo, todos homens brancos muito iguais, né? Aí, tipo, a representatividade, né? Além de ser importante, né? No caso, como o Rafa mencionou, né? De trazer, né? Chamar para dançar, né? Então, não é só simplesmente existe a diversidade, mas a gente não chama a mesa, né? Nesse caso, literalmente. Mas ajuda também a ter novas ideias, né? Ajuda as organizações né? Mais mentes diferentes, pensantes em prol, né? Daquela do que a empresa, a organização se propõe, né? Também as pessoas, o público, os clientes vão se sentir mais representados, né? Então, eu acho tão bonito quando eu vejo, por exemplo, né? E até interessante hoje que até a Disney, né? Nessas organizações maiores estão mudando, né? Então, quando você vê assim, botando um herói negro, assim, as criancinhas muito felizes, né? Então, o público também se sente muito feliz ao ver essa representatividade, né? E só fica muito claro isso, às vezes, muito simples, quando você vê uma criança morrendo de felicidade de estar vendo, olha, mãe, aquele herói igual a mim, né? Então, claro, a gente está falando aqui numa visibilidade maior, né? Que é um filme, mas por que não? Numa organização, então, numa propaganda, no que for, né? Essas crianças, ou o público, ou os clientes verem que temos mulheres, né? Temos negros, temos indígenas, né? Temos, enfim, essa pauta da representatividade é importantíssima também. Sim, e sem dúvida. Hoje, a representatividade, ela impulsiona, né? Ela cativa as pessoas, ela motiva para que eu também me consiga, me motive para que eu possa estar lá também, que eu veja que é possível. Hoje, quando a gente traz para o cinema, isso também é muito forte, que o André falou. Aqui no Brasil, a gente tem hoje alguns atores nordestinos que estão ocupando espaços grandes no cinema hoje no Brasil, em filmes. E isso é algo assim que nos orgulha muito e que a gente sabe que tem um desdobramento de benefício aí muito grande para crianças, outras gerações, para quem já trabalha como artista na área. Então, acho que isso é fundamental, né? E como o André estava trazendo aqui, pessoal, várias imagens, figuras para a gente entender melhor, acho bem bacana. Eu lembrei de um também que vai dar um resumo desse nosso primeiro papo, que foi só sobre nivelamento conceitual, sobre conceitos, né? Daqui a pouco a gente chega nas dificuldades, tá, Dani? Mas para a gente entender e para o pessoal do INEC também conseguir entender na prática, vamos fazer uma metáfora aqui. Quem trabalha com agroamigo, que está muito ali, né, no meio rural também, nesse ambiente, vamos entender a diferença de uma monocultura. Você chega lá em um ambiente onde a gente tem uma plantação de eucalipto, só eucalipto. Você vai andar lá 2 quilômetros nessa plantação, se você vê 1 ou 2 espécies de bicho ali, de animais, vai ser muito. Se você chega em uma mata nativa, onde você vai ver o quê? A biodiversidade daquela área, você vai ver diferentes espécies, tanto de fauna quanto de flora, e tudo aquilo ali interagindo um com o outro,
pegando a semente como alimento e depois o alimento ali ele se torna uma nova semente que vai dar origem a uma árvore. Aquela árvore maior, ela dá uma sombra porque tem uma outra árvore que só consegue crescer na sombra. Então são muitas questões que a gente consegue ver nessa metáfora da biodiversidade dentro de um contexto social também. Imagina um contexto social com pessoas que têm características semelhantes, parecidas, onde você não vai ter muitas saídas, muitos escapes e conexões do que você está em uma sociedade diversa. Então, por isso que quando a gente fala da biodiversidade e a gente vê essa riqueza, quando a gente olha para o contexto social e a gente vê pessoas diversas também, precisamos também ter esse olhar de riqueza e não o contrário. E, infelizmente, hoje a gente tem esse olhar contrário a essa diversidade quando a gente fala do âmbito social. E o grande desafio, aquela questão que faz com que a gente ainda tenha essas percepções, é um termozinho chamado viés inconsciente. E aí eu quero trazer a Dani para falar um pouco sobre esse contexto. Nos próximos episódios a gente vai aprofundar melhor, né? Mas eu brinquei falando que era a vilã, mas na verdade eu acho que é a antagonista, né? Tem um lado ruim, mas também tem um lado bom, um lado funcional. Num próximo episódio aí, quando a gente aprofundar mais sobre o viés inconsciente, eu vou trazer essa parte bem funcional para vocês, mas basicamente, viés inconsciente são aquelas crenças, percepções que a gente tem sobre o mundo, que, como o nome mesmo diz, não são conscientes, né? São mais automáticas e que são super fundamentais assim, para a manutenção de preconceitos, infelizmente. Né? Então, tem muito preconceito que é mantido a partir desses vieses inconscientes. Então, como eu disse, tem um lado muito ruim, né? É quase que o pontapé aí para muitos dos preconceitos, das situações complicadas aí que o preconceito coloca as pessoas, mas, em contrapartida, tem um motivo para ela existir e tem como a gente trabalhar em cima disso. Tem como a gente manejar isso, né? E como o próprio nome fala, muitas vezes isso é inconsciente, está no automático ali das pessoas, né? Isso a maioria das vezes. Alguns exemplos práticos, né? Vício de linguagem, alguns pontos assim que você menciona, às vezes sabe nem a origem daquilo, mas é uma origem que acaba sendo negativa, né? Por exemplo, o criado mudo, quando você vai falar daquela cabeceira, né, da sua cama, e que antigamente, na época da escravidão, ficavam, de fato, os criados segurando os objetos ali dentro do quarto das pessoas. Então, tem um contexto muito ruim. A gente já passou dessa fase, a gente está em outro momento. Mas, muitas vezes, por essas realidades vivenciadas, esses vícios de linguagem acabam, de alguma forma, ainda sendo representados hoje em dia, né? Também vamos aprofundar a comunicação inclusiva, não é agora, mas dentro de um contexto geral, eu acredito que essas possibilidades trazem esse entendimento, né, na verdade, do todo. E trazendo as consequências também. Eu acho que hoje o viés inconsciente, ele é esse ponto de vilão, porque ele traz consequências drásticas hoje para a nossa sociedade. Hoje o Brasil ele é o 5º país mais violento em relação à mulher, por violência, de fato, né? Então, a gente está falando de feminicídio. Hoje, as maiorias das crianças com síndrome de Down passam a sua infância isoladas. Então, são diversas questões que fazem com que a gente possa refletir sobre o impacto negativo desse viés inconsciente que ainda é uma realidade. Hoje, quando a gente vem falar de formação acadêmica, as mulheres estão se formando mais rápido do que os homens, estão tendo um nível de escolaridade maior que os homens, e quando a gente vai olhar os cargos de liderança, menos de 20% são os cargos onde as mulheres ocupam. E eu não estou nem entrando na questão do salário, né? Sim. Então, esses vieses, eles acabam trazendo essas consequências hoje em dia, o que acarreta, né, em todas essas questões de desigualdade também. Mas o primeiro passo, e eu queria saber se vocês entendem também, o primeiro passo para a gente enfrentar é assumir que esse viés inconsciente ele existe, né? Acredito que todo mundo precisa ter essa noção de que o viés inconsciente ele também pode estar dentro de você, porque é a cultura, né? O passar do tempo que vieram todas essas informações, e a gente faz parte da sociedade, a gente faz parte dessa cultura. E o primeiro passo para isso é você aceitar. E a partir dessa aceitação, você ir trabalhando o como melhorar,
o como entender e mudar a direção, né, em algumas atitudes, comportamentos, vícios de linguagem, e a partir daí a gente vai fortalecendo essa mobilização. Perfeito. E isso até me faz, né, pegando o gancho que você disse, que precisamos realmente reconhecer e sermos protagonistas para tanto nos, né, mudarmos, né, como pessoas, mas também ter coragem de expor nossa visão se a gente acredita que aquilo não deva permanecer, né? Então, por exemplo, tem pessoas que usam aquele argumento, sempre foi assim. Nossa, eu sofro com esse argumento. Existiam essas piadas né, e antigamente estava tudo ok, e existiam essas palavras, né? Sempre chamei de criado mudo, por que mudar? Então, são pessoas que muito provavelmente não sentem a dor, né, daquele grupo que é impactado por aquela piada, por aquela expressão, né? A expressão, o pessoal fala, mimimi, mas então temos que entender que a sociedade evolui, devemos evoluir cada pessoa, né? Então, às vezes, realmente a gente nem percebe que a gente mantém alguma linguagem, né? Que a gente comete alguns erros e, ok, né? Todo mundo está aqui para melhorar, é interessante, né? Que as pessoas até sinalizem, até falam, né? Se eu cometer, pode me corrigir mesmo, né? Algum erro e tal. E então é essa coragem de aceitar e mudar, né? E também não aceitar mais algumas questões que têm que ser mudadas hoje na sociedade, né? Então, não é para mais a gente tolerar certos preconceitos porque em algum momento era normatizado, né? Então, não. Então, acho que vem muito essa questão desse letramento, essa cultura, a cultura, né, de trazer essa cultura agora, né, de mudança, né, de aprendizado, né, para cada um e também para as pessoas ao nosso redor. E eu acredito que essa visão de evolução, ela precisa ser evidenciada mesmo. Hoje a gente já está em uma outra página da história. Temos diversos desafios, como alguns números que eu trouxe, dentre outros. Hoje, a menos de meia hora, um gay está tendo alguma violência hoje no Brasil. Então, quando a gente fala de orientação sexual, é importante a gente também ver essa evolução. Se a gente for tratar de décadas atrás, a orientação sexual era tratada como uma doença. Tinha pessoas levando choque. E quando eu trago para um exemplo também mais recente, na minha escola, particularmente, na minha época de estudante, eu não poderia imaginar, naquele contexto, uma pessoa gay levar um buquê de flores para o seu namorado. Na minha época eu não poderia, isso era inimaginável. Há pouco tempo eu vi isso acontecendo na mesma escola, depois de tantos anos, não vou revelar quantos anos, mas depois de tantos anos isso acontecendo, e é uma realidade que precisa ser de fato, né? Então, essas evoluções, elas precisam também ser celebradas e funcionar como força para a gente combater muitas, mas muitas questões e muitos desafios que a gente ainda tem hoje na sociedade. Sim, inclusive isso me fez pensar o quanto que como realmente as coisas se interligam, né? Os assuntos, os tópicos que você está falando se interligam, porque antigamente, realmente, nos manuais de diagnóstico, tinham questões muito complicadas para a gente pensar hoje em dia, como, por exemplo, orientação sexual ser visto como doença, ou então alguns critérios de diagnóstico terem vieses muito machistas, né? Então, por que muitas mulheres eram mais diagnosticadas do que homens com depressão? Porque tinham critérios de diagnóstico que eram bem machistas. E olha que engraçado, como tudo se interliga, né? É a partir do momento em que mulheres começam a entrar na ciência e começam a produzir esses manuais de diagnóstico também, que essa perspectiva vai mudando. Então, eu só consigo mudar algo que está ali, né, sendo problemático, você diagnosticar uma pessoa que é, por exemplo, gay como uma pessoa doente, isso é problemático. Então, eu só consigo mudar isso a partir do momento que eu incluo pessoas diversas naquele lugar. E a partir do momento... Eu, Dani, quando eu era criança, eu não via tantas mulheres na ciência como eu vejo hoje. E aí é possibilitando que mulheres, pessoas pretas, pessoas neurodivergentes
estejam nesse lugar para que elas consigam, né, ter a representatividade aí, para que elas consigam produzir esse tipo de coisa, como, por exemplo, o manual de diagnóstico psicológico, de uma maneira mais diversa, né? Então, hoje a gente está no DSM-5, né, o manual de diagnóstico número 5. De lá para cá tiveram tantas evoluções e precisou que muitas pessoas diferentes estivessem nesse lugar, né? Então, para ver como tudo se interliga de alguma forma, né? Muito bem. E dando esse exemplo, acho que a gente pode falar desses suspiros, né? Que são os suspiros da diversidade, como que a gente tem encarado esses desafios, como que a gente tem encarado esse viés inconsciente, aceitando e a partir daí tomando decisões para que as coisas possam evoluir de uma maneira bem propositiva. Eu gosto de trazer também, quando a gente vai falar desse tema, um olhar de dentro para fora e de fora para dentro. Vamos imaginar aqui uma cebola, tá, André e Dani? Uma cebola. A casca da cebola é como se fosse a sociedade. E lá o miolo da cebola é o indivíduo. E a partir daí a gente tem várias camadas. Tem ali o seu ambiente de trabalho, tem ali a sua rede de apoio, tem as suas relações de uma maneira geral. Se a casca da cebola ela tá ali no forno, pegando fogo lá dentro, o que é que isso vai acontecer com as outras camadas? Vai estar influenciando também para que as outras camadas também esquentem. Então, tem uma influência direta da nossa sociedade com as decisões e os comportamentos de todas as nossas outras relações. E se esse ambiente externo, como sociedade, que eu estou classificando ali a casca da cebola, ele vem de uma maneira positiva em relação ao tema da diversidade, da inclusão, da equidade, a ideia é que isso chegue no indivíduo também e que impacte ele de uma maneira interessante. Então é aí que entra as leis. Hoje a gente tem a lei da inclusão, a gente tem a lei das pessoas com deficiência, a lei de discriminação. Então são todos esses pontos que fazem com que a gente consiga entender, né, esse contexto de fora para dentro. Além das leis, a gente tem os ambientes corporativos, tem a sua rede familiar, tem o seu ambiente religioso, onde esses ambientes também possam favorecer e trazer essa temática de uma maneira positiva, onde lá eles vão olhar para aquele real conceito da inclusão e a partir daí você consegue entender que aquela inclusão ela vai favorecer o seu clima organizacional dentro de uma empresa. Eu vou me sentir mais confortável, o respeito ele vai estar ali transversal em todas as camadas. Então, a partir daí, isso gera uma influência direta da sociedade para o indivíduo. E quando a gente traz isso da porta para fora, eu trouxe até aqui um dado bem interessante, que são os Objetivos de Desenvolvimento Interno. Esses objetivos eles foram pactuados também pela ONU. Para quem conhece os ODS, para quem está ouvindo a gente, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aqueles 17, o INEC trabalha muito bem com eles. Hoje a gente tem os Objetivos de Desenvolvimento Interno na perspectiva de pessoa, de colocar a pessoa no centro. E a partir desses comportamentos, dessas reflexões que eu tenho como pessoa, eu posso fazer também o caminho inverso. Eu posso impactar a minha rede de apoio, eu posso impactar o meu ambiente de trabalho, eu posso impactar a sociedade. Então, a partir daí, eu tenho essa relação de influência, tanto de fora para dentro, que foi o primeiro exemplo que a gente tratou, mas também trabalhando esse contexto de dentro para fora, para que a gente consiga esses resultados, né, de uma maneira mais interessante. Eu até listei aqui alguns desses objetivos, que eles são 5. O primeiro é o ser, o segundo é o pensar, o terceiro, relacionar, o 4, colaborar e o 5, agir. Dentro de cada objetivo interno, que tudo isso que eu falei já fala muita coisa, mas ele traz o ser como uma presença, uma autoconsciência. Então é aquele momento onde eu vou fazer essa autoconsciência. A gente estava falando de aceitar o viés inconsciente e a partir daí tentar fazer essas mudanças propositivas. O pensar, ele vem na significação, que é você dar significado a tudo hoje na sua vida. O 3, que é o relacionar, ele vem com um olhar de humildade, empatia, compaixão,
esse sentimento de empatia ele é fundamental para esse tema, inclusive. O colaborar, que ele vem com a confiança, com um ponto de mobilização. E o agir, que é a criatividade, o otimismo e a coragem. Porque esse tema ele precisa que as pessoas tenham essa coragem, essa segurança de falar sobre ele. Então, a partir desses objetivos de desenvolvimento interno que a ONU trouxe também, eu coloco como um ponto fundamental e norteador para que a gente também possa fazer a diferença nesse caminho contrário, de dentro para fora, para que a partir dos nossos comportamentos, das nossas reflexões, a gente também consiga impactar positivamente as outras camadas da cebola, né? E eu diria que começa por aí. A gente tem que primeiro mudar para esperar que a sociedade mude, né? Então, acho que se só colocassem leis, mas não fosse, né, essa questão da cultura, né, de cada pessoa dentro das organizações, né, fosse, né, trabalhada, então seria um processo, talvez até aconteceria, né, se houvesse uma fiscalização e tal, mas seria um processo muito lento, né? Então, fico muito feliz de ver essas mudanças. O Rafael mencionou desse episódio aí do colégio, né? E eu até mencionei ali que sobre as piadas, que sempre existiu. Tem um argumento inverso, né? Tem gente que fala, na minha época não existia tantas pessoas de orientações sexuais diferentes. Existia, mas né, há décadas atrás não precisamos nem chegar a esse tanto tempo. As pessoas não tinham coragem, não podiam se expor, né? Então, hoje fico feliz de, né, crianças ali adolescentes poderem expressar isso, né? Pessoas hoje nas minhas redes sociais, diferentes, né, orientações, também, né, estarem ali postando junto aos seus parceiras. Então, é algo que me deixa muito feliz. Claro, é um desafio que eu acho que como sociedade ainda temos muito que evoluir, ainda vemos muito as questões dos preconceitos, mas interessante, não conhecer esses objetivos aí, né? Mas eu acredito que é muito isso mesmo, é de dentro para fora, né? Temos que primeiro nos trabalharmos, né, dentro também das organizações para esperar uma mudança da sociedade, né? Estamos caminhando comparado a alguns momentos no passado, mas eu diria que ainda a estrada é longa. Isso. E quando a gente tem esses caminhos convergentes, né, de dentro para fora como um primeiro passo, mas lá da casca da cebola para dentro, com as leis, com as iniciativas das empresas, acaba que favorece também aquele indivíduo que ele está começando ali a trazer esses aspectos de dentro para fora, né? Então deixa o caminho mais favorável, mais aberto. Verdade. Hoje a gente tem diversos exemplos, inclusive, né, no Brasil, como as plataformas de emprego. A gente tem plataformas de emprego hoje, de realocação no mercado, que são para grupos minoritários. Eu tenho a Empregue Afro, que está lá fazendo essa conexão do empregado e empregador, né, para as pessoas de origem, as pessoas pretas mesmo, as pessoas que estão ali procurando essa recolocação no mercado. A gente tem o Deficiente Online, que faz essa mesma conexão das pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. E aí já tem um outro fator, que é a lei de cotas, né, que também contribui para esse ambiente. E por aí vai. Eu vejo, desculpa, Rafa, até algumas empresas mesmo que não utilizem essas plataformas, elas já estão com vagas afirmativas, né? Então, tem algumas que é super interessante também, né? Que priorizamos, vamos dar prioridade, mulheres, negros, mas tem umas que já são vagas afirmativas, né? Então, essa vaga é para esse público, né, minoritário. Então, é uma mudança realmente muito interessante, muito boa de se observar. E é interessante porque a gente tem diversos exemplos aqui, né, de boa prática. O Sebrae, por exemplo, ele já abriu vagas para pessoas 60 a mais. Né, aquelas pessoas que estão procurando vaga de consultor, enfim, ou que não estão procurando vaga de consultor, mas se interessam ali naquela oportunidade. A Atento Brasil, que é uma empresa, ela já teve 1.300 funcionários trans. Então imagina essa questão da ação afirmativa que o André trouxe. Então são diversos exemplos hoje que a gente consegue ver que essas camadas, né, essa mudança propositiva, ela consegue ganhar força dentro da sociedade, mesmo ainda com muitos desafios e barreiras que a gente veio discutindo aqui. Muito bom. Quando a gente fala de mudança, não tem como falar de algo unilateral, né? Então, precisa existir esse ciclo mesmo. Eu
mudo e aí promovo mudança no meu ambiente, as pessoas que estão ali no meu ambiente promovem mudanças em outros ambientes. Quando a gente fala de cultura, por exemplo, né, e muitos dos preconceitos o pessoal usa esse argumento, né, é cultural. A cultura é construída pela gente, então precisa ter esse ciclo, né, leis e iniciativas que vêm como regra, mas a gente também precisa atribuir um sentido a isso para que essas pessoas de maneira individual consigam fazer essa mudança, né? E eu li um livro agora há pouco tempo também que fala sobre isso, né? Sobre esse contexto geral da diversidade, né? Todas essas conexões, a importância da gente estar valorizando o tema para que ele seja cada vez mais discutido, para que ele esteja em outros podcasts como esse também, e a partir daí a gente consiga ganhar essa força que esse tema merece. E eu gravei aqui uma frase desse livro que me chamou muita atenção, com base no que a gente está discutindo. O livro é do Mário Sérgio Cortella, A Diversidade. O subtítulo já é incrível, que é Aprendendo a Ser Humano. Né? Então isso já é fantástico. E a reflexão que eu tirei do livro foi o seguinte: quando valorizamos o outro em sua totalidade, nos tornamos mais humanos. É na diferença que encontramos a essência de nós mesmos. Então veja como uma frase é tão forte e que resume muito do que a gente tanto falou aqui, né? Então, de fato, é o olhar para o outro, é a empatia que vai nos colocar, né, em ambientes mais inclusivos, diversos, equitativos, onde a gente vai ver essa representatividade envolvida, porque toda a nossa discussão aqui é de pessoas para pessoas, é colocando as pessoas no centro. E eu acho que isso é o que faz a diferença hoje nesse tema. Sim. Inclusive, vou deixar aqui registrado, né? A ciência do comportamento diz que empatia a gente pode treinar. Tem muita gente que diz ou nasce ou não nasce assim, pode treinar, né? Então, esse é um ótimo momento para isso. Boa. E eu aproveito, então, sei que foi só um gostinho, né, que a gente teve aqui com o primeiro episódio, o valor da diversidade, nessa jornada de podcast que a gente vai ter de episódios. Esse primeiro é para realmente tentar deixar esse gostinho para que a gente possa aprofundar esses temas. A gente falou de viés inconsciente aqui, falou de neurodiversidade, de gênero. Todos esses pontos eles vão ser aprofundados. Então você que está aqui conosco, os próximos episódios a gente vai aprofundar diversas temáticas e esse cumpriu o seu objetivo. O André, a Dani, que está aqui comigo, eu agradeço demais a participação de vocês. Fizeram com que esse primeiro episódio fosse bem significativo, com várias perspectivas, né, de um contexto pessoal, um contexto profissional. Eu acho que isso que enriquece a nossa conversa. E agradeço por participarem desse primeiro e sei que vou encontrar vocês nos próximos também, tá? Eu que agradeço o convite, estou ansiosa para mostrar que o viés inconsciente não é tão vilão assim se a gente souber trabalhar com ele. Agradeço também, obrigado Dani, obrigado Rafael, Rafa. E vai ser muito interessante, né, seguir nessa trilha de muitos aprendizados. Isso aí, obrigado Dani, André. Então, colaborador e colaboradora do INEC, a gente se despede aqui. Fica na expectativa aí dos outros episódios. A gente se encontra lá.